Irmãos, glória a Deus, bastante recados. Então, agora nós damos sequência na série de mensagens, a respeito da cidade e o coração de Deus, uma série de reflexões no livro de Jonas. E hoje adentraremos a terceira mensagem, onde encontramos o capítulo de número 3. Então, eu convido você a abrir comigo Jonas, capítulo 3. Leremos juntos. Glória a Jesus. Bom, se você não lembra, nós estamos estudando Jonas, e Jonas, de alguma forma, podemos fazer um paralelo em que ele se encontra no capítulo de número 1, de costas para Deus. Ele é um profeta pródigo, ele está fugindo de Deus. Ele torna-se, então, aquele que recebe a mensagem e foge. No capítulo de número 2, nós temos esse Jonas agora de joelhos. E relembremos, então, a história dele. Esse profeta, então, foge, ele vai descendo, segundo o próprio livro de Jonas, ao ponto de se encontrar no fundo do porão de um navio, uma grande tempestade acontecendo, ventos. Ele então é lançado ao mar pelos seus tripulantes, entendendo que ele era a causa daquilo, e em meio ao fundo do mar, uma grande criatura marinha, um grande peixe, engole Jonas. Ele passa 3 dias no ventre desse animal, e após isso, de joelhos, então, diante de Deus, ele ora ao Senhor, e o Senhor salva a vida de Jonas mediante a esse grande peixe. Esse peixe, então, depois regurgita Jonas em terra firme, e agora adentramos o capítulo de número 3. Jonas estava, portanto, primeiramente de costas, depois de joelhos, e agora ele está de pé. E é por isso que o título do sermão dessa noite é De Pé para uma Cidade de Joelhos. Convido você na leitura de Jonas, capítulo de número 3, o verso de número 1 diz assim: Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez: Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que lhe dei. Dessa vez, Jonas obedeceu a ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que eram necessários 3 dias para percorrê-la inteira. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus, e desde o mais importante até o mais humilde, declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Então o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade: Ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e de seus rebanhos, poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco, e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Verso 10. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Amém e amém. Vamos orar mais uma vez? Vamos fechar nossos olhos e clamar a nosso Deus em mais um instante. Senhor, nós somos gratos pela sua doce presença nesse lugar. Obrigado por conduzir a nossa família espiritual, a comunidade, em entender, em refletir sobre esse profeta pródigo. Amado e querido Espírito, que nessa noite as minhas limitações, o meu cansaço não possa de alguma forma afetar o que o Senhor deseja fazer nesse lugar. Por isso me coloco, Senhor, como um instrumento nas suas mãos. Direciona para essa palavra, direciona o decorrer e o prolongar desse culto, e que o Senhor seja adorado em cada etapa. Assim oramos, e em teu nome agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, nós temos, portanto, Jonas. E como falamos já há alguns domingos, Jonas realmente, de alguma forma, aponta para nós. Somos nós, muitas das vezes, como esse profeta. Infelizmente, talvez por conta de nossa vivência na igreja, nós lembramos desse personagem das Escrituras como simplesmente aquele que viveu grandes coisas em meio a uma experiência transcendental,
de uma ação sobrenatural de Deus o salvando através de um grande peixe. Lembramos, talvez, de pequenas partes desse profeta, mas o decorrer dessa série tem apontado para reflexões de que Jonas é muito parecido com o que somos hoje. E talvez hoje nós estamos aqui como um profeta fujão, fugindo do chamamento de Deus, fugindo das ordens divinas. Mas a grande reflexão que, de alguma forma, creio eu, que o Senhor deseja propor nessa noite, é pensarmos sobre arrependimento. O que você pensa e entende sobre arrependimento? Essa noite, Jonas, através da palavra do Espírito de Deus, nos mostrará que talvez não sabemos nada a respeito de arrependimento. E por não sabermos nada a respeito de arrependimento, continuamos fugindo. Talvez hoje você está aqui, talvez querendo ou não querendo estar, mas desejando fugir de Deus. Mas segundo o que lemos, fugir de Deus nunca é uma boa escolha. E talvez eu possa falar isso com propriedade. Afinal, eu sei do meu chamado desde muito pequeno. E por vários momentos e instantes da minha vida, eu desejei fugir. Fugir porque não me achava capaz. Fugir porque me achava pecador. Fugir porque talvez acreditava que tudo aquilo que eu ouvi do Senhor era talvez mentira. Mas o que entendemos em Jonas é que não é sobre nossa qualidade, não são sobre nossos dons, e nem mesmo sobre quantos santos ou pecadores somos, mas o quanto estamos hoje disponíveis. O irmão Kleber, ele, de forma graciosa, ele conduziu a ceia dizendo: Senhor, nos perdoe não pelos nossos pecados ativos, mas nos perdoe pelas nossas omissões. Fugir, se esconder, muitas das vezes, é camuflado nas omissões. Segundo o que lemos no capítulo 3, versos número 1, Jonas agora está de joelhos, e ele então levanta-se, estando agora disposto a seguir o chamamento de Deus. Deus permitiu que ele passasse por uma experiência que talvez nunca antes outro ser na terra viveu. Agora, o interessante disso é que diz que a palavra veio novamente a Jonas, ou o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Deus, ele não, talvez, escolhe um outro profeta, ou um melhor profeta. Talvez se fôssemos nós, dando uma ordem a alguém, e essa ordem não tendo sido atendida, nós trocaríamos aqueles que fariam a função. Se você deu a função a alguém, ele não fez, e ela não quer fazer, amém, vamos substituir, vamos trocar. Mas Deus, ele chama novamente Jonas. Deus chama novamente esse que, de alguma forma, em sua primeira instância, havia desejado fugir. E não só chama Jonas, como dá a ele uma segunda chance. Irmãos, algo é importante, e talvez nós temos que extrair dessa noite, eu sinto o Senhor nos impelindo a isso. O nosso Deus é um Deus de segunda chance, de terceira chance, de quarta chance, de quinta chance, de milésima chance. O nosso Deus, ele mesmo sendo um Deus justo, poderoso, obstinado em sua missão, totalmente voltado para que a sua glória se expanda sobre todo o cosmos, esse Deus é um Deus que está sim disposto, muitas das vezes, a olhar para nós e dizer: eu te amo, e por te amar, eu te dou uma segunda chance. Por te amar, eu permito que você tenha uma nova oportunidade. Eu não sei você, mas parece que nesses dias nós estamos ou vendo um Deus que é um papai querido e que simplesmente deixa com que seus filhos façam tudo, e aí é o outro extremo de uma teologia de uma graça barata,
Mas de uma outra forma, talvez estamos enxergando Deus como alguém que não ama. E a nossa relação com o Altíssimo não tem sido mais pautada numa relação familiar, de um Deus que se entrega, de um Deus que ama, de um Deus que se doa, mas olhando para um Deus que simplesmente está olhando para cada um de nós e esperando a falha, para que possa nos condenar. Se Deus fosse esse Deus não misericordioso e repleto de graça, Ele teria permitido que Jonas tivesse morrido afogado em meio à tempestade no mar. Ou talvez Ele teria salvo esse homem por conta de sua função profética, mas não teria dado a ele a continuidade da missão de pregar a mensagem a Nínive. Mas esse Deus, Ele chama Jonas, e Jonas, pela segunda vez agora, obedece. Agora, o interessante disso é que Jonas só consegue obedecer a Deus depois de passar pelas mãos graciosas. Porque, irmãos, prestem atenção. Toda a criação tem uma natureza que aponta para a obediência a Deus. Se Deus fala para o mar, se acalme, o mar se acalma. Se Deus fala para o vento para de soprar, o vento para. Se Deus fala para um pássaro parar de voar, esse pássaro parará de voar. Toda a criação tem uma tendência a uma obediência imediata a Deus. Tudo. O próprio Cristo demonstra isso em seu ministério terreno, sendo Ele Senhor sobre todas as coisas, sendo Ele Senhor sobre tudo aquilo que acontecia, sobre vento, sobre chuva, sobre doença, soberano sobre tudo. Mas nós humanos não somos como as criaturas demais. Porque temos nós em nossa natureza não uma tendência a uma obediência imediata, mas temos nós, na verdade, uma tendência à desobediência. Nós somos, de alguma forma, filiados ao partido de Adão, aquele que iniciou a era da desobediência. E é por isso que, querendo nós ou não, santos ou não, orantes, vibrantes, conhecedores da palavra ou não, temos nós uma tendência à desobediência. Como então nós, repletos de um coração cheio de desejos de abandonar e fugir de Deus, vamos então obedecer? Somente por um caminho. A única forma de conseguirmos obedecer a Deus é passarmos pelas mãos da graça. Dietrich Bonhoeffer vai dizer que se um homem ele toma o trem errado para um caminho, e esse trem, essa locomotiva começa a andar, não adianta esse homem começar a andar no corredor da locomotiva no caminho oposto, porque a locomotiva continua a caminhar para o caminho errante. Bonhoeffer está querendo dizer que nós não conseguimos ajustar a nossa rota sozinhos. E nesses dias estamos acreditando nisso como veemência. Achamos que por oração, por conhecimento das Escrituras, por serviço ao Senhor, vamos conseguir, de alguma forma, jorrar de nosso coração um coração que agora obedece. Mas pasmem, queridos, isso é impossível. A única forma desse homem errante que pegou o trem errado e está indo para o lugar errado é alguém tirá-lo da locomotiva. É somente se Deus tirar-nos dessa locomotiva, nos puxarmos para fora e agora nos colocarmos no caminho certo, é que aí vamos conseguir obedecê-lo e seguir o caminho justo e de alguma forma proposto por Ele. É por isso que se nós não abraçarmos a graça, se nós não abraçarmos a misericórdia de Deus, nós estamos de alguma forma acreditando que conseguimos sozinhos. E Jonas prova de que isso é impossível. Ele foge. Ele vai a uma cidade portuária, ele pega um barco. Tudo parece cooperar. A tempestade chega. Ele dorme em um sono do justo no porão dessa embarcação. Mas o Senhor o faz ser lançado em meio às águas. E a única forma de ser salvo é estar mediante a uma
um salvamento sobrenatural de um peixe que o engole. Esse Jonas agora entende que não vale nada não obedecer a Deus. Porque ele entendeu que esse Deus que ele desejou não honrar é o mesmo Deus que tem misericórdia e que alcança ele em meio a quase a sua morte, em meio ao mar, e o salva. É por isso, irmãos, que nós precisamos entender, e preste atenção nisso, de que se nós não estamos dispostos hoje a obedecer a Deus, algo precisa ser modificado em nosso interior. Esse algo não é mais um conteúdo, senão agora uma experiência. Jonas, ele aceita agora a vocação pela segunda vez. O interessante é que Deus primeiro fala para ele no capítulo 1, vai lá e clame contra Nínive. E agora, talvez na versão NVT não aparece essa palavra, mas no versículo 1, do capítulo 3, Jonas agora é chamado por Deus para proclamar. Proclamar com o intuito, a ideia de proclamar é uma mensagem oficial. Ou seja, ele está falando, agora você vai levar a minha mensagem oficial a esse povo que você odeia, que você não ama, que são seus inimigos. Lembrando vocês que Nínive era a capital do império da Síria, um império totalmente brutal, sanguinário. Eles realmente, de alguma forma, tinham ações, são detestáveis. Eles cortavam membros de seus escravos, de povos que eles alcançavam. Eles possuíam atitudes que são sanguinárias, ou seja, todos tinham medo do império da Síria. E agora esse Jonas é chamado, e no capítulo 3, verso 1, ele diz, eu estou aqui. Versículo de número 3 diz, dessa vez Jonas obedece a ordem de ir a Nínive. Ele então agora começa sua caminhada, e possivelmente aqui estamos falando de 1.400 quilômetros. E essa deve ser a caminhada mais difícil da vida dele. Por quê? Porque ele está caminhando em prol da missão a qual Deus o deu, mas ele não deseja fazer aquilo. Irmãos, eu não sei se você já caminhou com alguma criança, talvez na praça da cidade, ou num shopping, e de repente a criança ela trava, já viu? Já, né? E a única forma de você conseguir fazer com que essa criança mova, não adianta gritar, é você agora puxar pelo braço e talvez escorregar ela em meio à praça. E ela limpa com as suas nádegas pequenininhas, na sua roupa pequenininha, todo o chão da praça, porque ela agora está birrenta, porque ela não quer ir para onde o pai está indo. Jonas está dando esses passos de uma caminhada indesejada. E aqui temos uma grande realidade. Obedecer a Deus não significa que será fácil. Irmãos, por muitas das vezes nós achamos que obedecer a Deus será uma vida agora de alegria, mas estamos equivocados. Porque se o nosso coração tem uma tendência à desobediência, obedecer a Deus é contra o que queremos. Não é algo ruim. Na verdade, obedecer a Deus é a melhor coisa que podemos fazer. Não existe um outro plano melhor do que seguir o plano do Criador. Não existe uma outra forma de alcançar uma alegria plena senão seguir o Cristo. Mas pelo nosso coração pecaminoso nós não queremos, e por isso que a jornada cristã torna-se difícil. Não difícil porque ela é ruim, mas difícil porque ela é contra o que queremos. Jonas obedece e deseja agora pregar a mensagem a Nínive, mas ele não deseja mais que o Senhor, e nunca desejou que o Senhor abençoe essa nação. A caminhada é difícil. Nínive é um povo destruidor. E a mensagem que ele vai carregar, de alguma forma, é uma mensagem dura. Em hebraico são 8 palavras. O que encontramos é, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Irmãos, eu duvido você conseguir encher um estádio pregando uma mensagem dessas. Eu duvido. Porque quando falamos a respeito de uma mensagem de juízo, o nosso coração quer fugir. E é por isso que quando ouvimos algo
que de alguma forma parece que, nossa, mas que mensagem boa. Talvez seja essa a mensagem mais demoníaca que você um dia já ouviu. Esse homem está pregando, ou ele vai pregar uma mensagem de juízo. E são 8 palavras hebraicas, daqui a 40 dias a gente vai ser destruída, e é isso. Ele possui então uma missão que ele não quer. Mesmo ele indo, o coração dele não foi redimido. Ele está caminhando para esse lugar, mas ele não deseja. Ele tem medo do povo. Ele será morto. Talvez uma comparação meio dolorosa seria pensar em um rabino judeu, ele talvez indo na Praça de Berlim em 1942 e começar a pregar para os nazistas o seguinte: ei, se arrependam. Se arrependam, nazistas, vocês estão indo para o caminho errado, se arrependam. Esse rabino possivelmente será morto em praça pública, em meio à ação nazista. E, fazendo um comparativo, é isso que está passando na mente de Jonas. Ele vai em meio a um povo sanguinário, brutal, pregar uma mensagem de arrependimento, de juízo. Ele tem medo de ser morto. Mas acima de ter medo de ser morto, Jonas tem medo da misericórdia de Deus. Irmãos, eu não sei você, mas às vezes parece que nós pregamos o evangelho da misericórdia, mas não querendo que Deus seja misericordioso. Nós pregamos sobre perdão, mas nós não queremos que o Senhor perdoe. E é por isso que eu tenho na minha mente talvez uma grande expectativa de que no céu nós teremos muitas surpresas. Porque como Jonas, nós queremos pregar a mensagem para que todos confessem o nome de Jesus. Mas talvez lá no fundo nós não queremos que aquelas pessoas caminhem para o mesmo lugar que nós. É engraçado pensar que tem pessoas que dizem o seguinte: pastor, mas sou eu e Deus, e isso basta. Irmãos, não basta. Porque salvação, ela não é individual, como você já ouviu quantas milhares de vezes. Salvação nunca foi individual. Salvação é coletiva. Deus não vem buscar uma pessoa, Deus vem buscar um povo. E é por isso que quando nós achamos que não é só eu e Deus, o meu secreto basta, o meu culto caseiro é o suficiente, o meu devocional de alguma forma vai abrir as portas dos céus, mentirosos somos. Porque Deus vem buscar um povo unido com uma família, o qual somos enxertados na videira verdadeira, somos anexados nesse lugar, e é por isso que precisamos comungar, comunhão, unidade, e não com quem amamos, ou simplesmente com quem temos afinidade, mas com aqueles que Deus acrescenta em nossa jornada. E é por isso que nesses dias, somos talvez como a igreja Jonas, que queremos que Deus seja seletivo as pessoas que Ele vai colocar ao meu lado. Não, mas essa pessoa aqui do meu lado, eu não quero. Não, mas esse irmão com essa roupa, não, eu não quero não. Não, mas você, que eu vi na rua esses dias, você do meu lado, não. Irmãos, fiquem de alguma forma perplexos, mas existem estudos de que se você quer mudar o público-alvo da sua igreja, você tem que trocar as cadeiras de plástico para cadeiras almofadadas. Porque assim você afugenta o pobre e você aproxima o rico. A igreja tem se tornado seletiva, tendo com a boa ideia, não, mas eu terei mais dinheiro para abençoar mais os pobres. Hipócrita. Assim como Jesus nos fala, nós temos que tomar a nossa cruz diariamente. Só que tomar a cruz, irmãos, não é doença. Preste atenção nisso. Tomar a cruz diariamente não é doença. A sua cruz não é a tua esposa, querido. A tua cruz não é o teu esposo, amada. A tua cruz não é a dificuldade que você tem passado.
Quantas eu já ouvi isso? Pastor, mas carregar minha cruz é difícil, ela tem 90 quilos, o nome é Roberto. Não. Quando Cristo nos chama a tomar a nossa cruz, é seguir o caminho do crucificado, ou seja, e preste atenção nisso, tomar a cruz é negar a nós mesmos na instância maior, ao ponto de fazer com que a mensagem seja mais importante que o mensageiro. Ou seja, ser um cristão é não estar mais preocupado com o que vão dizer sobre você, senão o que vão dizer a respeito do próprio Cristo. Mas ainda achamos que carregar a cruz é, nossa, como está difícil. Pastor, hoje eu fui para a academia, estava tão difícil. Pastor, mas aquele irmão não me cumprimentou no culto. Pastor, mas aquele irmão lá, ele olhou para mim, ele passou e não me viu. Tem gente que é assim mesmo. Daí tu tem que fazer o quê? Tu chama ele, dá um beijo do ósculo santo, vem cá, querido. Irmãos, a cruz é sobre renúncia de uma vida. A cruz é sobre uma missão. E é por isso que Jonas aqui está vivendo um dilema. Porque ele disse, eis-me aqui, Senhor, pela primeira vez, e fugiu. Deus fez com que ele vivesse a experiência da graça, como nós já passamos aqui. Todos que estão aqui nessa noite já passaram pela experiência da graça. Sabe por quê? Porque você era muito mais ruinzinho do que você é hoje. Parece que nós temos uma amnésia, que esquecemos de onde Deus nos tirou. Irmãos, faça agora somente um pulo mental, de memória agora. Da onde Deus tirou você? Deus tirou você talvez da mentira, do pecado, da prostituição, do roubo. Deus tirou você dos vícios. Deus tirou você de um caminho onde você não via esperança. E Deus permite que você passe pela experiência da graça. Você experimentou da graça, você está aqui nessa noite. Você não está aqui porque você escolheu. Tire essa mentira de dentro do seu coração. Você não escolheu vir a esse lugar nessa noite. Foi o Senhor que te trouxe aqui. E se foi o Senhor que te trouxe aqui, você está experimentando da graça. E hoje, mais uma vez, Ele ecoa em nossos corações a palavra: me obedeça. Viva segundo aquilo que eu ordenei a você. É por isso que no verso número 3 diz que dessa vez Jonas obedeceu a ordem de Deus e foi a Nínive, uma cidade tão grande que era necessário 3 dias para percorrê-la inteira. Ele chega na cidade, e talvez aqui realmente com um desejo mórbido. Ele desejava pregar a Nínive e esperar depois de 40 dias o fogo e enxofre destruir todos. Assim como nós, talvez, ao passarmos por certas partes da cidade, olhamos e falamos: Deus, abençoe esse lugar, mas destrua. Acabe com o pobre. Senhor, mata os pobres, resolve de uma vez. Acaba com o pecador, destrua. Jonas então começa a pregar essa mensagem. A partir do versículo 5 e diante, nós temos uma resposta inimaginável. Porque esse agora é profeta que está esperando com grande veemência ou morrer, ou que a cidade seja destruída. Esse profeta agora, no versículo de número 5, ele observa algo nunca antes visto. E talvez aqui aconteça o maior avivamento que já vimos. Muito maior do que o Pentecostes. Porque segundo o verso número 5 diz que os habitantes de Nínive creram em Deus. E desde o mais importante até o mais humilde declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Irmãos, eles acreditaram em Jonas ou eles acreditaram na mensagem de Jonas? Na mensagem. Jonas, ele possivelmente estava com uma fisionomia horripilante. Eu não sei você, mas eu nunca passei 3 dias no ventre de um peixe. Mas deve ser uma experiência que deve dar um desgaste. Deve trazer certo tipo de consequência que nós não imaginamos. Imagina, preste atenção, imagina Jonas, sendo agora, de alguma forma, cuspido na terra sólida, na terra seca.
E esse homem, talvez sendo visto por outros, imagina o que Jonas talvez se tornou em seu contexto. Aqui eu estou conjecturando, não estou nas escrituras, estou conjecturando. Esse homem talvez possuía só na sua presença um certo tipo de medo, dava receio. Esse homem aí, ele venceu uma tempestade. Esse homem aí foi jogado ao mar e não morreu. Um grande peixe veio, o engoliu e depois cuspiu ele em terra firme. Esse homem é diferente. E nós, nesses dias, somos talvez como o mundo, que damos mais evidência para o mensageiro do que a mensagem. Se Jonas hoje, ele aparece no canal do Linguado, ele aparece, sei lá, no Rio, e de alguma forma essa mensagem ela começa a ganhar proporções que nós não imaginamos, esse homem ele encheria estádios somente pela sua história. Mas a história de Jonas não convence Nínive. O que convence toda a cidade é a própria voz de Deus que ecoa através da voz do profeta que não queria estar ali. A cidade inteira, como talvez nunca na história, milhares de pessoas se convertem. E pasmem, seguindo na leitura, nós vamos observar que o avivamento alcança não somente o pobre, mas o avivamento alcança o pobre, o rico e chega até mesmo no palácio. O rei ouve a mensagem que Jonas estava proferindo. Que mensagem era? De amor, de graça, de olha, Deus ama você, Deus quer prosperar a Síria. Eu vejo em você, como já ouvimos outras palavras, né? Bênçãos. Mas não. A profecia, a palavra de Jonas era, vai acabar tudo em 40 dias, vocês serão destruídos. Existe alguns teóricos que vão apontar que, de alguma forma, já havia como pano de fundo nessa história, uma profecia em Nínive de que a cidade seria destruída. Eles estavam esperando talvez isso acontecer. Havia talvez uma profecia de que, de alguma forma, eles seriam dominados e destruídos. Mas, irmãos, mesmo que isso estivesse acontecendo no contexto de pano de fundo em Nínive, haveria alguém que não aceitaria a mensagem. Haveria alguém que falaria, não, mas Deus, não vai acontecer, somos fortes, somos poderosos, somos a maior potência em nosso tempo, nada vai nos tocar. Mas a palavra de Jonas, ela é tão profunda, que tanto aquele que confiava em carruagens, na potência militar, na estratégia, no poder da Síria, mesmo esses e mesmo o rei, que era visto como um certo tipo de divindade, este troca suas vestes reais, se veste de roupa de saco, ou seja, de pano. Ele faz uma ação de total arrependimento. O rei, a figura mais importante de todo o império assírio, ele desce e ele entende que a mensagem era verdadeira. Era necessário o arrependimento. Toda a cidade fica de joelhos diante da mensagem de Jonas. Mas o coração dele, obstinado, corrupto, não está feliz com isso. Toda a cidade se converte. E preste atenção, no texto nós não vamos encontrar nenhum resquício de que Nínive se converte ao judaísmo. Não. O que acontece no contexto de Jonas é que há uma reforma moral e social. Ou seja, eles percebem que eles eram ruins. Eles eram realmente injustos. Eles se arrependem por conta da mensagem, mas eles não voltam o coração para Deus. Irmãos, você é justo. Você é moralmente correto. Você talvez não mente. Você talvez tenha as finanças bem organizadas e você doa uma parte do que você ganha para o bem do outro. Você pode estar vivendo um avivamento dentro do seu coração somente social. Somente uma reforma moral. E isso traz resultado? Claro que traz. A cidade muda. A injustiça acaba. Não há mais necessidade de presídios, de guardas. Todos se rendem a Deus.
mas não a Deus, mas realmente ao medo do que viria. Eles conseguem obedecer a um Deus no escuro, sem conhecê-lo. Eles se rendem à mensagem porque eles percebem que precisam se arrepender de sua conduta. Mas eles não conhecem Yahvé. A pergunta que eu trago a vocês nesse instante é: você conhece esse Deus? Sua conduta moral é correta. Mas você conhece esse Deus? Esse povo que não conhecia e nem mesmo o plano da salvação. Jonas não prega sobre salvação. Jonas não fala sobre o Messias que viria. Ele simplesmente diz sobre desgraça. E talvez seja cada um de nós aqui nessa noite que está com medo do inferno. Irmão crente que tem medo do inferno é o mesmo do que um descrente. Se o que tem movido a sua jornada de seguir a Cristo por conta de um medo, de uma condenação, é porque você ainda não o conheceu. E isso dói aos seus ouvidos porque você já passou pelo processo da graça, Ele te resgatou. Ele tirou você do lamaçal de pecado, trouxe você para uma vida correta, íntegra. Que incrível isso! Mas você não vê Ele como o centro do seu viver. Você não vê Ele como aquele que te ama acima de todas as coisas. É por isso que no verso de número 7 diz que então o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade. Ninguém, nem mesmo os animais, de seu gado, de seus rebanhos, poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como animais devem se cobrir de pano de saco e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar de seus maus caminhos e toda a sua violência. Agora preste atenção no decreto. Quem sabe Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Não existe uma certeza. Eles não conhecem a cruz. Eles não ouviram Jesus. Eles não sabem sobre um Deus que se entregou numa cruz para que o povo fosse salvo. Eles estão no escuro. E a fé deles é no escuro. Mas mesmo tendo uma fé fragmentada, fragilizada, essa fé os faz entender que precisam deixar os seus maus caminhos e quem sabe Deus não destruirá. Então começa a contagem de dias, 40 dias. Irmãos, imagina a cidade por 40 dias, contando as horas e os minutos. Cada minuto que passava, cada hora que passava, se aproximava o dia do juízo. Eles estavam esperando ver o que iria acontecer. Imagina a ansiedade, imagina o medo, imagina como a cidade ficou alvoroçada, era uma loucura. Eles esperando o dia, e esperando o dia, e esperando o dia. Mas então acontece algo que realmente me arrepia. Verso número 10. Diz o seguinte: quando Deus viu o que fizeram e como deixaram os seus maus caminhos, voltou atrás e não destruiu o que havia ameaçado. Aqui talvez seja o clímax da história. Jonas estava esperando destruição, terremoto, fogo, enxofre. Mas a graça de Deus e a compaixão atinge todos os ninivitas. Todos. A morte não alcança a cidade agora é guardada, a cidade não passa pela destruição. E então observamos no capítulo 3, verso 10, que Deus de alguma forma ele se arrepende. Irmãos, sabemos, segundo Números 23, que
Verso 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Sabemos em 1 Samuel capítulo 15, verso 29, também a glória de Israel não mente, não se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Deus não se arrepende, irmãos. Deus é imutável. Nada que acontece foge do seu controle. Mas de alguma forma, o que entendemos aqui é que esse Deus, sim, se arrepende. Mas ele se arrepende não através de uma ótica humana de arrependimento. Porque quando pensamos em nós, no arrependimento, pensamos em pecado, em falha. Eu me arrependo de um erro. Porque de alguma forma, a minha mesa, ou minha tábua de valores, é o meu coração. Só que, se nós decidimos a nossa vida através dessa tábua de valores, que é o nosso coração caído, Deus assim não é. Porque a tábua de valores dele, aquilo que faz ele tomar decisões, não é um coração caído como o nosso, mas é ele próprio. É por isso que quando entendemos arrependimento, poderemos talvez transformar a palavra para confortar, aliviar, compaixão. Porque aqui, de alguma forma, precisamos entender, segundo até o que John Stott fala, a Bíblia, ela aponta, ou a Bíblia ela permite que hajam descrições, primeiramente, antropomórficas. Ou seja, que Deus, ele parece que tem partes da humanidade. Deus tem olhos, boca, Deus assopra com o seu sopro, Deus tem mãos que cuidam. Mas isso é realmente uma ferramenta linguística, não científica nem teológica, mas poética, para demonstrar que Deus, de alguma forma, é comunicável a nós. Mas além disso, nós temos também aquilo que chamamos de antropopatismo, ou seja, quando damos emoção a Deus. Em Gênesis 6, por exemplo, Deus está triste, e vemos Deus triste. E como agora em Jonas 3, nós vemos esse Deus se arrepender. Mas arrepender do quê? De nada. Senão, demonstrar que Ele ama acima de todas as coisas. A misericórdia de Deus, ela não sobrepõe a sua soberania, porque nós temos que parar de falar de Deus através somente de um atributo seu. Nós, de alguma forma, vamos doutrinados a pensar Deus amor, Deus onipotente, onisciente, e precisamos desconstruir isso. Nós não podemos fracionar quem Deus é. E é por isso que quando lemos Jonas capítulo 3, verso 10, Deus se arrepende. Como assim Deus se arrepende? Não, isso é mentira, tira isso das Escrituras, mas não é. Porque Deus sempre amou. E se alguém que mudou em todo o enredo de Jonas, não foi Deus, senão o próprio homem, que antes estava correndo em direção oposta a Deus, e agora se aproxima dele. Esse Deus que é poderoso, que de alguma forma até demonstra sanguinário, um Deus que faz realmente a nossa concepção atrocidades, é um Deus que antes da criação de todas as coisas, segundo Agostinho, fazia somente uma coisa. Agostinho diz que antes de Deus construir todas as coisas, Deus amava e amava. A Trindade Santa, o que a teologia chama de pericorese, essa dança entre o Pai, o Filho e o Espírito, nada mais é do que uma dança de amor, de doação. O Pai desde sempre se doa ao Filho, e o Filho desde sempre se doa ao Espírito, e isso entre todas as pessoas da Trindade. Esse Deus, que é um em três pessoas, demonstra e permite que nós venhamos a experimentar esse amor. Só que, irmãos, o que encontramos nas Escrituras é que o amor de Deus, ele não é nada mais, nada menos do que a demonstração de doação. É por isso que o antônimo de amor, de amar, não é o ódio. O inverso de amor é tomar. Quando eu amo, eu me dou. Quando eu amo, eu entrego. E é por isso que na Trindade acontece esse amor do Pai entregando ao Filho, do Filho entregando ao Espírito. Não existe maior dentre eles. E esse amor, que chamamos de pericorese, dessa roda de ciranda, dessa dança do amor, ele alcança nós. E esse amor perfeito que alcança cada um de nós aqui, demonstra que precisamos doar e compartilhar.
Amar é doar. Agora, quando eu tiro de alguém aquilo que eu não deveria tirar, quando eu tomo de alguém aquilo que eu não deveria tomar, eu me torno aquele que não ama. Deus deu a vida por você na cruz. A demonstração mais louca e extraordinária de amor. Ele entregou a você uma nova vida. O que fizemos como humanidade foi o que Adão fez no jardim. Ele não só tomou um fruto proibido, mas ele tomou uma identidade que não deveria tomar. Adão e Eva tentaram se tornar algo que eles não deveriam se tornar. Eles tomaram, não havia amor. Esse Deus que ama e que doa é o Deus de misericórdia, que não se arrepende através de uma compreensão humana, mas que volta atrás para demonstrar a sua compaixão para todos aqueles que se arrependem. Esse Deus trino que nos ama e que nos ensina a doar, Ele nos ensina a amar também. E é por isso que em Lucas 7, verso 47 diz assim: eu lhes digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstra muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Se eu muito foi perdoado, eu muito amo. A jornada de um cristão não é uma outra, senão a jornada do amar. Do amar sem medida. Do doar aquilo que talvez não seria doado. Do permitir a misericórdia daquele que talvez não merecia misericórdia. Porque Deus ama aqueles que se arrependem. E Deus continua a ser esse mesmo Deus. Portanto, que a nossa régua não seja uma justiça isolada, senão o amor que é justo. Que a nossa régua não seja um Deus fragmentado, mas um Deus que possui atributos que demonstram sua misericórdia e amor. Deus, então, Ele vê o coração. E antes do que qualquer pregador veja uma lágrima ou um gesto, Deus olha para o coração daquele povo e o perdoa. Deus é um Deus cheio de compaixão e a resposta dele ao esforço da cidade por uma reforma social é favorável. Ele não exige perfeição antes de agir. Basta um pequeno passo na sua direção e ele já corre para te encontrar. Ele se compadece e ele mostra que por trás das ameaças existe graça e amor. A conclusão dessa noite, irmãos, é que o próprio Jesus Cristo nos diz que no juízo final, os ninivitas se levantarão. Como essa geração e a condenarão. Porque se arrependeram com a pregação de Jonas, mas não se arrependeram em amor. O nosso Deus é um Deus de graça e misericórdia. E Ele não permite que nenhum coração duro fique diante dele. A história de Jonas, capítulo 3, mostra que Deus se importa profundamente com a justiça na cidade e nos corações. Ele é um profeta falho para realizar o maior avivamento da história. E ele responde, ou o próprio Deus responde com misericórdia ao menor sinal de arrependimento. Por isso hoje, através de uma jornada do capítulo 3, de refletir sobre amor, arrependimento, eu realmente sinto que nós precisamos arrepender nessa noite.
mas não só de pecados. Mas nos arrepender pela nossa falta de amor. Quanto você tem amado nesses dias? Quanto você tem compartilhado nesses dias? Quanto você tem oferecido nesses dias sem esperar algo em troca? Talvez hoje seja uma noite propícia para que possamos arrepender de nossos maus caminhos também. Nossas escolhas erradas, nossos caminhos de pecado. Mas talvez seja uma noite, não para o choro de um crocodilo, que chora, mas o coração continua com escamas. Mas seja uma noite para percebermos se estamos amando ou não. Em muitos momentos da minha vida, na minha relação com Deus, eu faço uma equação lógica humana e errada. Senhor, mas eu faço tantas coisas pelo Senhor. Tanto. Eu já sofri tanto pelo Senhor. Mas eu nunca perguntei a Deus, Deus, o quanto eu tenho amado aqueles que o Senhor realmente ama. Senhor, será que esse serviço que eu tenho feito a Ti realmente é fundamentado em amor, em doação ou em ódio e rancor? O Senhor hoje quer, talvez nós venhamos a parar de tomar as bênçãos que Ele quer nos dar, tomar as alegrias que é vir em comunidade, e nós vamos começar a compartilhar a vida, a história, a jornada. Se você puder, eu convido você a ficar de pé comigo nessa noite. Talvez se o louvor quiser subir. Eu sinto que nós não precisamos nos alongar nessa noite. Mas talvez o Senhor Ele quer mudar a forma como amamos. E só pode amar aquele que entendeu que um dia foi amado. Talvez essa noite você chegou aqui com medo de Deus, com medo do inferno. Sabe, você chegou aqui se achando impuro, indigno. Ou talvez você adentrou esse lugar se achando o mais santo dos santos, o merecedor da graça. Jonas nos ensina que nós precisamos arrepender de nossos maus caminhos, não somente em atitudes, assim como Nínive, mas com um coração grato e alcançado pela graça e da misericórdia de Deus. Por isso, quando você fechar os seus olhos nesse instante, aleluia. Pai, nós oramos nesse instante mais uma vez para que o seu Espírito tenha liberdade nesse local. Pai, nos desprenda qualquer preocupação com o externo nesse instante. Qualquer preocupação com o que podem pensar a respeito de nós, Senhor. Espírito Santo, sonda agora os nossos corações. Sonda. Senhor, nós somos e fomos tão perdoados. Por que nós não amamos? Convido os irmãos a questionarem a Deus nesse instante.
Senhor, por que eu não consigo mais amar? Talvez seja uma boa pergunta ao Espírito. Senhor, nós oramos para que o Senhor possa capturar agora cada um aqui em seus laços de amor. Pai, faça alguns aqui aceitarem o perdão porque já foram perdoados. Retira, Senhor, essas barreiras que o pecado tem de alguma forma construído. Se demonstre, Pai, aos meus irmãos nessa noite como um Deus misericordioso, que teve misericórdia de um povo que nem tem aliança contigo. E quem dera nós, que fazemos parte da videira verdadeira, que fomos enxertados nela através do sacrifício de Cristo na cruz. Por isso eu oro para que o Senhor possa agora sondar esses corações. Senhor, nos perdoe por não aceitarmos o seu perdão. Nos perdoe por talvez não aceitarmos que o Senhor é o Senhor da segunda chance, da terceira chance. O Senhor é aquele que não esquece dos seus filhos. Não existe para o Senhor caso perdido. Por isso eu oro, Senhor, pelos meus irmãos que, quem sabe, nessa noite se enxergam como um caso perdido. De que talvez o Senhor não ouve mais as suas orações. De que o Senhor não mais ouve os seus pedidos. Pai, oramos para que o Senhor toque agora esses corações, trazendo arrependimento de não confiar no Senhor. Conduza-nos, Pai. Conduza-nos, Senhor. Conduza-nos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Senhor, nos arrependemos por aquilo que não fazemos. Nos arrependemos, Senhor, porque pouco temos amado nesses dias. Temos nos tornado, quem sabe, amantes de nós mesmos. Tão preocupados, Senhor, tão preocupados com os nossos objetivos. Tão preocupados, Senhor, tão preocupados com os nossos sonhos. E esquecemos daquele que se esvaziou e tornou-se um de nós, para que tivéssemos vida e vida plena. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito da verdade, se revela a esses corações hoje, e quem sabe há tempo não sentem mais o Senhor. Aleluia, aleluia. Espírito Santo, Espírito Santo, tem autonomia. Quebra o orgulho, Senhor. Quebra o nosso orgulho agora, Senhor. Quebra o nosso orgulho agora, Senhor. Nós precisamos ser redimidos por Ti. Nós precisamos aprender a amar nessa noite. Amar como o Senhor nos ama. Amar como o Senhor nos ama. Aleluia. Se você
sentir de orar por alguém, fique à vontade nesse instante.